Eu sou Guerra e você está no canal Histórias Proibidas do Brasil. Aqui revelamos verdades ocultas que os livros preferem silenciar. No vídeo de hoje, vamos expor um dos capítulos mais cruéis da escravidão: violência sexual, a arma secreta dos senhores. O corpo das mulheres negras foi usado como instrumento de poder e dominação, deixando marcas que ainda ecoam na nossa sociedade. Se inscreva, ative o sininho e venha comigo descobrir as verdades proibidas do Brasil. 1534, uma data que mudaria para sempre a estrutura social do Brasil. Neste ano, os primeiros navios negreiros chegaram ao porto de Salvador carregando não apenas seres humanos escravizados, mas também inaugurando um sistema de violência sexual institucionalizada que permaneceu oculto nos registros oficiais por quase 4 séculos. O que você está prestes a descobrir sobre os estupros sistêmicos durante a escravidão no Brasil nunca foi contado dessa forma na escola, e revelará como a violência sexual foi deliberadamente usada como uma arma de dominação e controle social. A violência sexual durante o período escravocrata brasileiro não foi um fenômeno isolado ou acidental, mas sim uma estratégia calculada de dominação que operava em múltiplas camadas da sociedade colonial. Desde os primeiros engenhos de açúcar no século XVI até as plantações de café do século XIX, a violação sistemática de mulheres escravizadas tornou-se uma ferramenta fundamental para manter a hierarquia racial e social estabelecida pelo sistema colonial português. Os registros históricos, embora muitas vezes censurados ou minimizados pelos cronistas da época, revelam um padrão perturbador que se estendia desde as senzalas até as casas grandes. As mulheres escravizadas eram consideradas propriedade em todos os aspectos, incluindo seus corpos, e essa condição jurídica legitimava legalmente qualquer forma de abuso sexual cometido por seus proprietários, feitores ou outros homens brancos da sociedade colonial. A documentação preservada nos arquivos da Igreja Católica, particularmente nos registros paroquiais e nos processos inquisitoriais, oferece uma janela perturbadora para essa realidade. Padre Antônio Vieira, em suas correspondências privadas com a coroa portuguesa datadas de 1654, descreveu o que chamou de costume abominável dos senhores de engenho que tratavam suas escravas como concubinas forçadas, gerando uma população mestiça que serviria como mão de obra adicional. O sistema de estupros sistêmicos operava através de múltiplas dinâmicas. Primeiro, havia a violência direta dos senhores contra suas escravas, prática tão comum que gerou toda uma categoria jurídica de mulatos, que, embora filhos dos proprietários, permaneciam na condição de escravos. Segundo, existia o uso da violência sexual como punição disciplinar, onde mulheres escravizadas que desobedeciam ordens ou tentavam fugir eram submetidas a estupros coletivos como forma de humilhação pública e intimidação. Terceiro, e talvez mais perverso, era o sistema de reprodução forçada, implementado principalmente a partir do século XVIII, quando a importação de escravos tornou-se mais custosa. Mulheres escravizadas em idade fértil eram deliberadamente estupradas com o objetivo específico de gerar novos escravos, transformando seus úteros em verdadeiras fábricas de propriedade humana. Os registros da Fazenda Santa Clara, no interior de São Paulo, revelam que entre 1780 e 1830, mais de 200 crianças nasceram nessas condições. A violência sexual também servia como instrumento de quebra da identidade cultural africana. Mulheres que mantinham tradições religiosas ou culturais de suas terras natais eram frequentemente alvos específicos de violação, numa tentativa de destruir sua autoridade espiritual e social dentro das comunidades escravas. Os terreiros de candomblé clandestinos do século XVIII documentam rituais de purificação criados especificamente para mulheres que sofreram esses abusos, evidenciando como a própria resistência cultural precisou se adaptar a essa realidade brutal. O papel das mulheres brancas nesse sistema era complexo e contraditório. Embora algumas senhoras manifestassem ciúmes em relação às escravas que eram violentadas por seus maridos, raramente essa indignação se traduzia em proteção real para as vítimas. Pelo contrário, muitas vezes as próprias esposas dos senhores participavam da violência, ordenando castigos físicos adicionais contra as mulheres que seduziam seus maridos, numa inversão perversa da responsabilidade que culpabilizava as vítimas. Os registros da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro revelam que entre 1750 e 1850,
centenas de mulheres escravizadas foram internadas com lesões compatíveis com violência sexual extrema. Os relatórios médicos da época, escritos em latim para mascarar sua natureza explícita, descrevem ferimentos internos severos e infecções recorrentes que indicam estupros repetidos e brutais. A resistência feminina a essa violência assumiu formas criativas e desesperadas. Documentos do Arquivo Nacional revelam casos de mulheres escravizadas que se mutilavam ou ingeriam substâncias abortivas para evitar gerar filhos de seus estupradores. Outras formavam redes clandestinas de proteção mútua, onde mulheres mais velhas ensinavam as mais novas técnicas de autodefesa e métodos contraceptivos rudimentares feitos com ervas africanas. O suicídio entre mulheres escravizadas atingiu níveis alarmantes durante todo o período colonial, com os registros paroquiais indicando que a melancolia, termo usado para disfarçar o suicídio, era 3 vezes mais comum entre mulheres do que entre homens escravizados. Cartas jesuíticas do século XVII descrevem casos de mulheres que preferiam se jogar de penhascos ou se afogar em rios a continuar sofrendo abusos sexuais sistemáticos. A violência sexual também era usada como ferramenta de controle econômico. Mulheres escravizadas que demonstravam habilidades especiais em ofícios como costura, culinária ou cuidados médicos eram frequentemente mantidas nas casas grandes sob a justificativa de seus talentos, mas na realidade serviam como concubinas permanentes para os senhores e seus filhos. Essa prática criou uma classe específica de escravas domésticas, que viviam numa situação de vulnerabilidade sexual constante. Os filhos nascidos desses estupros enfrentavam uma realidade particularmente cruel. Embora carregassem o sangue dos senhores, permaneciam escravos, e frequentemente eram vendidos pelos próprios pais biológicos quando atingiam idade produtiva. Relatos de viajantes europeus do século XIX descrevem o trauma psicológico de crianças mulatas que cresciam sem entender por que eram tratadas como propriedade pelos homens que as geraram. A Igreja Católica, oficialmente contrária à escravidão, na prática legitimou e até facilitou esse sistema de violência sexual. Padres possuíam escravos e muitos participavam dos mesmos abusos que deveriam condenar. O Tribunal do Santo Ofício processou dezenas de clérigos por solicitação, termo eufemístico para estupro de escravas nos confessionários. Mas as punições eram irrisórias, comparadas à gravidade dos crimes. A medicina colonial também contribuiu para normalizar a violência sexual contra escravas. Tratados médicos da época descreviam mulheres africanas como naturalmente promíscuas e com maior resistência à dor. Teorias pseudocientíficas que serviam para justificar os abusos. Cirurgiões barbeiros realizavam exames ginecológicos invasivos em escravas, sob o pretexto de verificar sua capacidade reprodutiva, antes das vendas. O sistema legal colonial foi estruturado de forma a tornar impossível qualquer forma de justiça para as vítimas de violência sexual. Escravos não podiam testemunhar contra brancos em tribunais, e mesmo quando mulheres livres denunciavam abusos contra escravas, os casos eram sistematicamente arquivados. As ordenações filipinas, que regiam o direito português, tratavam o estupro de escravas como crime contra a propriedade, não contra a pessoa. A violência sexual também se manifestava através de rituais de iniciação, impostos a mulheres jovens recém-chegadas da África. Essas práticas, documentadas em cartas de missionários, serviam simultaneamente para quebrar a resistência das vítimas e estabelecer a hierarquia sexual que governaria suas vidas no Brasil. Mulheres que resistiam eram submetidas a castigos físicos adicionais e isolamento que frequentemente resultava em morte. O comércio sexual de escravas constituía uma economia paralela significativa. Bordéis especializados em mulheres escravizadas operavam abertamente nas principais cidades coloniais, com os proprietários alugando suas escravas por períodos determinados. Os registros tributários de Salvador mostram que essa atividade gerava receitas substanciais para a coroa através de impostos específicos sobre o comércio de prazeres. A maternidade forçada transformou milhares de mulheres em verdadeiras máquinas reprodutivas. Fazendas especializadas na criação de escravos mantinham proporções artificiais de mulheres em idade fértil, com algumas propriedades chegando a ter 3 mulheres para cada homem escravizado. Os registros mostram que mulheres nessas condições
eram obrigadas a parir filhos anualmente até a exaustão física completa. As práticas contraceptivas desenvolvidas pelas próprias escravas representaram uma forma sofisticada de resistência. Conhecimentos herbais trazidos da África foram adaptados às plantas brasileiras para criar métodos abortivos eficazes, numa demonstração de como a resistência feminina assumiu dimensões científicas e culturais. Parteiras escravas desenvolveram redes clandestinas que forneciam esses serviços, arriscando punições severas. A violência sexual deixou marcas profundas na formação da sociedade brasileira que persistem até hoje. O mito da democracia racial serve para obscurecer a realidade de que nossa população mestiça foi em grande parte resultado de estupros sistemáticos, não de relações consensuais. A hipersexualização da mulher negra na cultura brasileira contemporânea tem raízes diretas nesse período histórico. Os registros mostram também como a violência sexual era usada para minar a autoridade masculina nas comunidades escravas. Homens escravizados eram forçados a presenciar os abusos contra suas companheiras sem poder reagir, numa estratégia deliberada de emascularização psicológica que destruía as estruturas familiares africanas e impedia a formação de lideranças masculinas resistentes. A documentação revela ainda práticas específicas de violência sexual, como forma de tortura durante interrogatórios de escravos suspeitos de planejarem fugas ou revoltas. Mulheres eram estupradas na frente de maridos e filhos para forçar confissões, enquanto homens eram obrigados a assistir abusos contra suas famílias, como método de quebrar sua resistência psicológica. O sistema de alforrias também estava contaminado pela violência sexual. Muitas cartas de liberdade concedidas a mulheres escravas continham cláusulas implícitas de disponibilidade sexual continuada para os ex-senhores, criando uma categoria de libertas que permaneciam sexualmente escravizadas. Essa prática era tão comum que gerou jurisprudência específica nos tribunais coloniais. A resistência organizada pelos quilombos desenvolveu códigos específicos para lidar com mulheres que haviam sofrido violência sexual sistemática. Palmares e outros quilombos importantes criaram rituais de reintegração e cura especificamente desenhados para ajudar essas mulheres a reconstruir suas identidades e dignidade. Esses rituais combinavam elementos africanos com adaptações às realidades brasileiras. A violência sexual também assumia dimensões sádicas que iam além da simples dominação. Registros médicos descrevem ferimentos intencionalmente infligidos durante estupros, marcação corporal com ferro quente e mutilações genitais como formas de prazer sádico disfarçadas de punição disciplinar. Essas práticas eram tão extremas que até mesmo alguns cronistas da época as documentaram com horror. O período final da escravidão viu uma intensificação da violência sexual como reação ao movimento abolicionista. Senhores que percebiam a aproximação do fim do sistema intensificaram os abusos numa tentativa desesperada de extrair o máximo proveito de sua propriedade humana antes da libertação. Os anos entre 1870 e 1888 registraram picos de violência sexual que superaram mesmo os períodos anteriores. A Lei do Ventre Livre de 1871 criou situações paradoxais onde crianças nascidas livres de mães escravas eram criadas nas mesmas condições de abuso sexual de suas mães, gerando uma geração de mulheres formalmente livres, mas praticamente submetidas às mesmas violências do sistema escravocrata. Essa continuidade demonstra como a violência sexual transcendia a questão legal da escravidão. A violência sexual sistemática durante a escravidão brasileira representa um dos capítulos mais sombrios e deliberadamente ocultados da nossa história nacional. Entender essa realidade não é apenas um exercício histórico, mas uma necessidade urgente para compreender as raízes profundas do racismo e da violência contra a mulher que ainda permeiam nossa sociedade. As consequências desses séculos de brutalidade institucionalizada ecoam até hoje nas estatísticas de feminicídio, na hipersexualização da mulher negra e nas desigualdades estruturais que continuam marcando o Brasil contemporâneo. Se este vídeo abriu seus olhos para uma realidade histórica que raramente é discutida com a profundidade necessária, deixe seu like para que mais pessoas tenham acesso a essas informações fundamentais. Compartilhe nos comentários suas reflexões sobre como essa herança histórica ainda impacta nossa sociedade atual. E se inscreva no canal para continuar descobrindo os aspectos mais ocultos e necessários da história brasileira.
porque só conhecendo verdadeiramente nosso passado, poderemos construir um futuro mais justo e consciente.